É, pessoal, a vacinação finalmente começou no Brasil, não é mesmo? E eu tô recebendo muitas perguntas, tipo essa aqui. Lucas, tomei a vacina da Covid. Como saber se eu tô realmente protegido? Ou então assim, Lucas, eu tomei a vacina da Covid, mas o meu teste de anticorpo deu negativo. Será que eu não tô protegido? algumas dessas perguntas, pessoal, me chamaram a atenção porque tinha gente comentando que a vacina não tinha funcionado porque o teste de anticorpo deu negativo. Afinal, se o intuito da vacina é disparar uma resposta imune e produzir anticorpos, e o meu teste aponta que eu não tenho anticorpos, significa que a vacina não funcionou em mim? Não é bem assim. Eu sou Lucas Anandrés, biomédico, e hoje eu vou te explicar por que você não deve ficar desesperado para fazer um teste de anticorpos depois de tomar a vacina, e se você tiver feito, como um teste de anticorpo nesse momento pode te enganar e te deixar preocupado à toa. Então, se você se preocupa com a sua saúde, com a sua proteção, eu te convido a se inscrever no canal, porque eu já estou aqui há 5 anos no YouTube, sempre fazendo vídeos informando sobre as novidades do mundo científico e dicas de como se cuidar melhor. Tudo sempre bem embasado na ciência. E para quem já é inscrito, não esquece de dar aquele like e fortalecer a divulgação científica. Um ano depois que o primeiro caso de Covid foi noticiado no mundo, a gente já tem vários tipos diferentes de vacinas que estão sendo distribuídas para a população. Lá em maio do ano passado, eu fiz um vídeo falando que naquela época a gente tinha mais de 120 vacinas para Covid sendo desenvolvidas no mundo todo. E agora, depois de muitos testes, a gente está conseguindo receber algumas dessas vacinas. Existem diversas tecnologias de vacinas, cada uma com as suas vantagens e desvantagens. E por incrível que pareça, entender como a tecnologia de cada vacina funciona é importante porque isso vai afetar a nossa resposta de anticorpos. A Coronavac, por exemplo, é uma vacina de vírus inativado, ou seja, ele foi inativado em laboratório para não causar doença. Já a vacina de Oxford é uma vacina de vetor viral, que usa um outro vírus, no caso, o adenovírus de chimpanzé, para carregar parte do coronavírus. Já a vacina da Pfizer é de RNA, feita só com um fragmento do material genético do coronavírus. E sobre essa questão da resposta imune, todas as vacinas têm isso em comum. O princípio delas é o mesmo. Quando você toma qualquer uma dessas vacinas, o seu sistema imune vai reconhecer aqueles componentes do vírus como sendo elementos estranhos no seu corpo e vai iniciar uma resposta imune extremamente complexa que envolve, dentre outras coisas, a produção de anticorpos. Considerando isso, algumas pessoas estão sendo vacinadas e depois de um tempo estão indo fazer o teste sorológico, aquele teste que detecta os anticorpos sem qualquer indicação médica, só para ver se elas realmente produziram anticorpos e estão protegidas. Faz sentido para você? Comenta aí embaixo o que você acha. Eu acho que essa ideia surgiu por causa de uma noção errada sobre a eficácia das vacinas, principalmente a Coronavac. Eu vi pessoas dizendo que a eficácia de 50% significava que só metade dos vacinados iam produzir anticorpos, e isso estimulou as pessoas a fazerem esse exame para ver se elas faziam parte daqueles 50% que produziram um anticorpo ou não. Acontece que esse conceito da eficácia está errado. Nos testes da Coronavac, quase todos os voluntários, incluindo os idosos, produziram anticorpos. Na verdade, a eficácia de 50% significa que você tem 50% menos chance de pegar Covid depois de vacinado. Não tem nada a ver com anticorpos, tá certo? E antes de eu continuar, já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que ainda não entendeu o que significa a eficácia da vacina e fica aí compartilhando informações que infelizmente não são verdadeiras. Então, vamos entender se você deve ou não fazer algum teste para saber se está protegido depois de tomar a vacina da Covid. Primeiro ponto, vamos para a parte técnica. Os anticorpos são produzidos para reconhecer partes específicas do vírus e não o vírus todo. E os anticorpos que o seu organismo vai produzir depende da vacina que você vai tomar, porque cada vacina tem uma tecnologia específica, como eu falei lá no início do vídeo. Acompanha aqui comigo. Vamos pensar na vacina de Oxford. Ela é uma vacina de vírus de resfriado de chimpanzé que foi modificado para carregar um fragmento do material genético do coronavírus, que vai produzir a proteína spike, que é a proteína de superfície do coronavírus. Então, se você tomar essa vacina, o seu organismo vai produzir diversos anticorpos contra a proteína spike. Acontece que nem todos os testes sorológicos de laboratório conseguem detectar o anticorpo contra a proteína spike. Depende, claro, do fabricante. Eu entrei no site da Anvisa que tem a lista dos testes sorológicos disponíveis no Brasil e muitos desses testes conseguem detectar anticorpos contra outras proteínas do vírus,
como a proteína do nucleocapsídeo e não detectam anticorpos contra a proteína spike. Então, se você tomar a vacina de Oxford e fizer esse teste, o seu resultado ia ser negativo. Isso porque o seu organismo vai ter produzido anticorpos contra a proteína spike do vírus, mas não contra a proteína do nucleocapsídeo. E o teste foi feito para detectar os anticorpos contra essa proteína do nucleocapsídeo, que o seu organismo nunca teve contato e com certeza não produziu esses anticorpos. A mesma coisa vai acontecer se você tomasse a vacina da Pfizer ou da Johnson. Ambas as vacinas geram imunidade contra partes da proteína spike do vírus e não contra o vírus inteiro. E nem no caso da Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado, que teoricamente você produziria anticorpos contra todos os antígenos do vírus, os testes de anticorpos seriam recomendados. Isso porque os anticorpos que são de fato responsáveis pela nossa proteção são os anticorpos neutralizantes. Como o próprio nome já diz, ele tem a função de neutralizar o vírus. E são poucos os laboratórios que fazem esse tipo de teste que avalia a presença desses anticorpos neutralizantes. A maioria dos testes sorológicos só dosam o nível de anticorpo IgG e IgM geral e não avalia de forma separada os anticorpos neutralizantes que garantem a proteção. E além desses detalhes em relação aos testes sorológicos que estão disponíveis, tem mais uma coisa. A imunidade não é avaliada exclusivamente pela presença de anticorpos. Existem outras células e outros componentes essenciais para a imunidade que não são dosados nos testes sorológicos comuns que a gente faz. Fora que esses testes não têm a sua sensibilidade 100%, ou seja, eles podem dar falso negativo se a coleta for mal feita ou se feita na hora errada, ou simplesmente porque o laboratório comprou um teste que é ruim mesmo. Por isso que não adianta correr, pessoal, para fazer aquele teste que promete falar se você está imune ao coronavírus. A maioria dos testes sorológicos que estão disponíveis nos laboratórios ou até mesmo nas farmácias não avaliam a imunidade induzida pela vacina. É complexo, né? Para problemas complexos não tem soluções fáceis e milagrosas. E se você apoia que esse tipo de conhecimento chegue em mais pessoas, considere se tornar um membro do canal clicando nesse Seja Membro aí embaixo. E vamos para a pergunta que não quer calar. Como então garantir que a pessoa que tomou a vacina está protegida? Depois que você tomou a vacina da febre amarela, você foi fazer algum exame para ver se tinha anticorpo contra o vírus? Tenho certeza que não. Você faz algum exame anual para dosar se ainda tem anticorpos contra o vírus da rubéola, por exemplo? Do sarampo? Não, né? Ninguém faz isso. Então por que você tem que fazer algum exame depois de tomar a vacina da Covid? Os testes clínicos das vacinas servem justamente para avaliar se as pessoas vacinadas conseguem produzir anticorpos e outras substâncias que vão proteger essas pessoas caso elas se infectem. Se alguma vacina foi aprovada, é porque ela conseguiu estimular o sistema imune e garantir uma proteção nos testes, sendo segura e eficaz para ser aplicada em larga escala. Ninguém precisa comprovar isso individualmente, porque os testes clínicos que foram feitos servem para isso. Cá entre nós, você no meio da crise, com os alimentos aumentando de preço, fazendo o teste, tá jogando dinheiro fora. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre esse assunto tão importante, assim como eu tenho certeza que vocês vão gostar de entender mais sobre a história da vacina de Oxford, que estão falando por aí que ela não é eficaz em idosos e eu esclareci tudo nesse vídeo. Ou se você quiser navegar mais pelo canal, assiste esse vídeo que o YouTube está recomendando para você. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!